o segundo andar, que na verdade era um porão. México, esse país onde o surrealismo não é um movimento artístico, mas sim o manual de operações do Palácio Nacional. Estamos há pouco mais de um ano de termos inaugurado o famosíssimo segundo andar da transformação, que entre nós tem mais cara de mezanino mal construído. E a pergunta já não é se estamos indo bem, mas sim quem está no volante. Pelo barulho do motor, parece que a piloto está atrás e o motorista relaxa numa rede em Tabasco. O México não é um país de coincidências, é um país de símbolos. E hoje os símbolos estão gritando o que o discurso oficial tenta silenciar sob toneladas de propaganda. Com pouco mais de um ano de governo de Claudia Sheinbaum, nos encontramos em uma encruzilhada que já não é mais ideológica, mas sim constitucional e existencial. O que durante meses a narrativa oficialista descartou como teorias da conspiração dos adversários, hoje é uma realidade dura e cruel. O discurso oficial nos vendeu a continuidade com marca própria. Uma frase bonita, digna de um biscoito da sorte. Mas a realidade teimosa, que não lê jornal, nos mostra algo diferente. Vivemos uma simulação histórica de grandes proporções. A figura presidencial coloca a faixa, tira foto e sorri. Na política, porém, o poder não é como Netflix para ser compartilhado em duas telas. O poder se exerce ou se perde. Aqui não vemos comando, mas sim administração de medos. Temos uma presidenta ou uma gerente de filial que precisa pedir permissão ao corporativo de Palenque até para trocar a marca do café. Para esclarecer, o que vemos hoje é um governo que não governa, apenas administra medos e obediências. O Palácio Nacional virou um escritório burocrático, onde as decisões fundamentais, aquelas que movem o orçamento, que definem a segurança e que nomeiam os leais, são tomadas fora dos caminhos constitucionais. O ex-presidente não se isolou para escrever memórias. Ele se recolheu estrategicamente para garantir que o segundo andar não seja nada além de um anexo do seu próprio quarto. O conceito do segundo andar acabou sendo uma genialidade do humor involuntário. Queriam construir acima sem tirar o inquilino de baixo, e por isso o primeiro andar segue ocupado. Simbolicamente, operacionalmente e principalmente emocionalmente, pelo líder máximo. Essa dualidade é fascinante. Por um lado, o poder constitucional, aquele que sai no diário oficial, por outro, o poder real, aquele que não paga impostos, que nomeia funcionários por videochamada e que interrompe investigações com um simples gesto. Eu tenho outros dados. A história é cruel e nos ensina que quando há dois centros de comando, a autoridade não se divide, ela se evapora. Nesse vazio, cresce uma erva daninha de lealdades cruzadas, onde ninguém sabe a quem cumprimentar. Primeiro, o segundo andar tornou-se uma estrutura malfadada, um projeto arquitetônico que desaba, pois o primeiro andar segue ocupado. A dualidade de comando em qualquer sistema político indica caos. Por um lado está o poder constitucional, a presidenta com suas atribuições legais, por outro, o poder real. Aquele que não aparece no organograma, mas que tem nomes e sobrenomes que todos sussurram nos corredores das secretarias. Na política, onde o poder constitucional falta, o informal assume. Essa dualidade gera uma paralisia brutal. Ministros e secretários olham de lado para Tabasco antes de assinarem acordo. Vemos uma administração que não pode investigar a corrupção do passado recente, porque o pacto de impunidade é o cimento que sustenta da estrutura. É um edifício baseado em lealdades pessoais a um líder, não em um projeto nacional autônomo. Vocês se lembram daqueles tempos em que o Zócalo se enchia com apenas um estalar de dedos? Que tempos de fervor quase religioso! Atualmente, vídeos das praças exibem espaços vazios que nem o orçamento de comunicação consegue preencher. Não é falta de organização, é que o mito está ficando sem energia. O silêncio das praças talvez seja o sintoma mais revelador. O Zócalo, que antes vibrava com um fervor quase messiânico, hoje mostra que a logística dos levados já não funciona. Não é um problema de organização, é um problema de entropia política. O mito está se evaporando.
E como exemplo, aquele vídeo de 20 minutos eternos, aliás, lançado desde o retiro. Uma espécie de fé, de vida política, com 3 condições que pareciam mais uma lista de exigências de um sequestrador do que uma reflexão de um ex-mandatário. A mensagem era clara: continuo aqui, e se eu me cansar, volto. O preocupante foi a reação, não a ameaça. Um bocejo coletivo para um líder que se acha o centro do universo. O país ignorar suas divagações é pior que perder uma eleição. Quando o profeta grita e o povo manda baixar o volume, o mito morreu. Foi uma tentativa desesperada de marcar território, de dizer ainda estou aqui, mas a recepção foi morna. Não houve o escândalo de antigamente, nem as mobilizações orgânicas. Para um líder que se formou como figura profética, o silêncio do povo é morte civil. Quando o profeta fala e ninguém responde, o mito é que morre. Com a economia fria como o coração de uma ex e a segurança, melhor nem comentar ou fecha o nosso canal. O governo optou pela tradicional técnica da caixa chinesa. Problemas com fentanil? Veja um dossiê antigo de 15 anos, o roubo de combustível segue em alta. Vamos falar sobre uma conspiração colonial. É a administração da indignação, usam o passado como um escudo para não enfrentar o presente. É como se o capitão de um navio afundando te desse uma aula sobre por que o Titanic bateu no iceberg. Interessante, chefe. Estamos nos afogando hoje? A estratégia é antiga, mas eficaz. Ativar processos de uma década atrás, reabrir casos de administrações passadas e linchar midiaticamente fantasmas do passado. É uma manobra de distração em massa para que a sociedade não se pergunte quem manda hoje e por quê. Os problemas atuais são iguais ou piores que os antigos. Eles usam a indignação pública para ocultar sua incapacidade. Mas brincar com o passado é perigoso, porque se o pacto de impunidade for quebrado por acidente, todo o sistema pode implodir, expondo não só os esqueletos dos antecessores, mas também os escândalos da família política atual. O núcleo duro continua lá. Os nomes que todos conhecemos e que ninguém quer convidar para sua festa: Andy, Adão, Augusto, Aldomaro, os 3 mosqueteiros do poder real. Eles garantem que a senhora Cláudia siga o roteiro. O silêncio do palácio, visto por alguns como prudência, já soa como subordinação automática. O México não precisa de uma presidente que priorize interesses de uma família política que se julga dona do país. Precisa de alguém que entenda que a faixa presidencial não é um empréstimo com opção de compra. O México não precisa de silêncio, mas de memória e principalmente de definições. Claudia Sheinbaum encara o dilema que definirá seu lugar nos livros didáticos: a ruptura. Assumir que o poder constitucional é exercido sem tutelas, rompendo com o patrimonialismo e a sombra do líder anterior, ou a submissão. Aceitar ser testamenteira de uma herança em declínio, cuidando de equilíbrios até o tempo acabar. A pergunta fica no ar e o relógio de Palenque continua marcando o tempo. Haverá uma ruptura real ou a submissão será o legado definitivo? Neste jogo de tronos à mexicana, a indecisão custa caro e se paga com a história. O tempo passa e desde Palenque o poder real observa, esperando qualquer sinal de fraqueza para reivindicar o que nunca entregou totalmente. Na política, a indecisão sempre acaba cobrando a conta mais alta. O que vocês acham? O segundo andar suporta o peso da sombra de Palenque ou é o colapso de uma estrutura sem projeto? Leio vocês nos comentários. Lembre-se, as doações podem ser feitas via PayPal. Informações na caixa de comentários. Este canal segue ativo graças a você. Inscreva-se, curta e ative o sino para receber notificações de novos conteúdos. Obrigado.